Todo mundo, estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora vamos deixar você bem informado. Está chegando as principais notícias do esporte. Os assuntos que ganharam repercussão no mundo esportivo de ontem para hoje. E nesta sexta-feira nós vamos deixar você bem informado. Daqui a pouco vamos trazer gols da Sul-Americana, os gols de mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que foi encerrada ontem com 3 partidas. E também os jogos desta Série B, que já começa a sua nova rodada nesta sexta-feira. Os jogos do fim de semana também nas competições nacionais. Tudo que está rolando e é destaque no futebol internacional. Os detalhes da convocação do técnico Dunga, com surpresas para os amistosos que o Brasil vai fazer no próximo mês. Esses e outros assuntos você vai saber a partir de agora, aqui no Canal Esportes desta sexta-feira, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora, voltamos já. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Agora sim, estamos começando o Canal Esportes e eu quero dizer para você que a partir de agora você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição através do portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Você vai poder acompanhar não só a programação da TV Mar, mas também muitas notícias, as notícias de destaque em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. O 3377-9097 é o telefone, você liga para a produção, fala diretamente, com a nossa produção e vai trazer seu assunto a se transformar em notícia aqui para nós, tá certo? Você pode também mandar seu WhatsApp para nós através do 98107-9872. Esse é o WhatsApp também do Canal Esportes, e da TV Mar Canal 25, contato direto com a produção do programa. Nós temos também o nosso e-mail, que é o canalesportes@tvmar.tv.br, que você pode também mandar seu e-mail para nós, interagir aqui com a gente, trazer a sua pauta. Vamos transformar aquilo que você está
tentando realizar como notícia na nossa programação. Tá certo? Vamos começar o programa de hoje, então, falando de UFC. Não teremos eventos oficiais neste final de semana, mas é claro que tudo está sendo preparado para que na outra semana a linha de eventos e confrontos entre os principais lutadores do planeta e lutadores que têm o hábito e que participam de uma linha mista de competições, eles possam voltar ao octógono. Mas tem muitas notícias do UFC que já rolam justamente nos bastidores. Uma delas é envolvendo o Chris Weidman. Rapaz, um matador de brasileiros, como queira chamar, né? Um matador de brasileiros, porque enfrentou em outras oportunidades lutadores brasileiros e derrotou. Com méritos, claro, e é atual detentor do cinturão da categoria peso médio do UFC. Vamos dar uma olhadinha, então, quem é que será o adversário de Weidman na próxima edição do UFC? Vamos ver. A notícia que tem aqui no Globoesporte.com, fechando, claro, a publicidade, né, é que Chris Weidman vai enfrentar Luke Rockhold em UFC, que terá José Aldo versus Conor McGregor. Pois é, rapaz, essa daí vai ser uma das melhores, viu? Vai ser uma das melhores. O Rockhold, que já estava sendo cogitado como adversário do Weidman. Tinha também o Ronaldo Jacaré, brasileiro, que estava na luta, na disputa para poder disputar esse cinturão com o Weidman, que vai defender mais uma vez, mas o Rockhold, pela linha no ranking do UFC, acabou sendo o escolhido, aceitou, topou e vai enfrentar o Chris Weidman. Campeão peso médio do UFC enfrenta compatriota na coluta principal do evento, que vai ser liderado por José Aldo e Conor McGregor, em Las Vegas, nos Estados Unidos. E a produção informando o seguinte, que o Rockhold já venceu o Ronaldo Jacaré e, por isso, né, acabou tendo esses pontos sendo levados em consideração para poder enfrentar o Chris Weidman. O Ultimate anunciou ontem que a coluta principal do UFC 194, programado para acontecer no dia 12 de dezembro em Las Vegas, nos Estados Unidos, o duelo colocará Chris Weidman e Luke Rockhold frente a frente na disputa pelo cinturão do peso médio da organização. O evento é encabeçado por José Aldo e Conor McGregor, campeões linear e interino da divisão dos penas, respectivamente. Tá aí, então, Luke Rockhold. Esse daí, meu irmão, no solo é fera. É um trator nessa categoria, está sendo o Rockhold. Campeão dos médios, Chris Weidman tenta manter título diante de compatriota Luke Rockhold. Responsável por destronar Anderson Silva do posto de número 1 do peso médio, Chris Weidman defendeu o cinturão contra o próprio Spider na fatídica luta em que o adversário fraturou a perna em julho de 2014. O americano superou Lyoto também, aliás, isso foi em 2014 também. Mas em julho daquele mesmo ano, o americano superou Lyoto Machida. Em uma última apresentação no mês de maio, nocauteou o Vitor Belfort no primeiro round pelo UFC 187. Ex-campeão do Strike Force, Rockhold perdeu para Belfort em sua estreia no Ultimate. A reabilitação em seguida pela arrancada se deu ao nocautear Costas Philippou e ao finalizar Tim Boetex e Michael Bisping. O último passo rumo à disputa do cinturão foi dado ao finalizar Lyoto Machida em abril deste ano, após a atuação irretocável no UFC realizado em Newark, nos Estados Unidos. Ou Newark, nos Estados Unidos. Não é? Então tá aí, o retrospecto desses dois lutadores que em dezembro ficarão frente a frente valendo o cinturão dos médios no UFC. Ainda falando de UFC, nós temos aqui o que se pronunciou a respeito do caso Anderson Silva, a Comissão Atlética de Nevada, né, que inclusive foi a responsável por fazer os exames antidoping no Anderson Silva, onde o brasileiro acabou caindo. E o diretor da organização foi enfático ao falar a respeito do assunto, onde o Anderson Silva pegou apenas 1 ano de suspensão. Vamos ver o que foi que ele disse. Anderson teve sorte ao pegar a suspensão só de 1 ano. Bob Bennett explica que se o lutador tivesse sido julgado depois do dia 1º de setembro, teria sido condenado com mais rigor por conta das novas regras.
O diretor da Comissão Atlética de Nevada, Bob Bennett, se disse bastante surpreso com a estratégia de defesa dos advogados de Anderson Silva, o lutador que foi flagrado em exame antidoping antes e depois do UFC 183 pelo uso de asteroides anabolizantes e também de ansiolíticos no dia da luta. Prestou depoimento ontem na sede do órgão em Las Vegas e foi condenado a 1 ano de suspensão, além de multa de 30% da bolsa e de 100% do bônus da vitória, que totalizam R$1.300.000. Spider também terá que pagar os custos de teste e de advogados e terá que apresentar um exame antidoping limpo antes de dar entrada em uma nova licença para lutar. Quer dizer, mais de 1 milhão vai ter que pagar, vai devolver, na verdade, né? O Anderson Silva. Ficou meio óbvio que foi um desafio para o Anderson Silva preencher o questionário pré-luta. Para ser mais sincero e franco, o questionário era falso. Ele não respondeu corretamente. O seu depoimento foi inconsistente. Ele admitiu que tomou algum tipo de substância contaminada, que na realidade era drastanolona, e afirmou que tomou essa substância novamente perto do dia 31 de janeiro. Claro que, com isso, os resultados da Sports Medicine Research and Testing Laboratory deram positivo. Anderson teve muitas explicações não satisfatórias, foram respostas inconsistentes, inapropriadas. Ele não estava familiarizado com datas e horários e depois do nada se lamentava desses detalhes. Portanto, o Sherman e os comissários acharam que seria apropriado multá-lo e puni-lo com pena mais alta existente. E ele teve sorte que nós ainda não implementamos as novas multas e punições. Ou isso poderia acabar com o seu futuro profissional, declarou o diretor. As punições a que Bennett se refere entram em vigor a partir do dia 1º de setembro e ampliam para 1 ano e meio a pena mínima aos atletas flagrados, além de multas no valor no mínimo de 30% da bolsa. Se Spider, por exemplo, tivesse sido julgado no novo modelo, ele poderia ser condenado à suspensão mínima de 3 anos por uso de anabolizantes e a multa seria de 50% a 75% da bolsa. Então, levou sorte aí o Anderson Silva nesse julgamento ontem. O diretor também da Associação Atlética de Nevada também se mostrou incrédulo com as inconsistências da defesa de Anderson Silva ontem. O lutador inicialmente afirmou ter tomado medicamento líquido para aumento de desempenho sexual trazido por um amigo da Tailândia. Testes particulares feitos na substância teriam revelado que ela estava contaminada com metabólitos de drastanolona, mas a defesa do brasileiro não submeteu os resultados da comissão. Pressionado, Spider revelou que tinha tomado o medicamento novamente no dia 8 de janeiro, o que explicaria o teste antidoping positivo no dia seguinte. O ex-campeão dos médios do UFC, no entanto, negou que tivesse voltado a tomar remédio para impotência sexual e não soube explicar por que tinha passado limpo no teste do dia 19 de janeiro e testado positivo para a substância novamente no dia 31. A comissão, então, ligou para o Dr. Daniel Escher, diretor executivo de todo o laboratório, credenciado pela Agência Mundial Antidoping e responsável por parte dos testes feitos no lutador, e o médico explicou que a substância, a drastanolona, seria expelida pelo organismo em até 1 semana. Após ser novamente pressionado, Anderson assumiu que tomou novamente o remédio na semana do UFC 183. Então aí, todo o processo, o desdobramento envolvendo o Anderson Silva, aqui sendo destacado no canal Esportes, tá certo? E para fechar essas matérias do UFC, ontem também o Rafael Assunção realizou a cirurgia no tornozelo. O resultado dessa cirurgia acaba sendo considerado como bem sucedido. O peso galo do UFC, Rafael Assunção, passou ontem por uma cirurgia no tornozelo direito. O lutador, que vinha de lesões seguidas no local, foi operado em Atlanta, nos Estados Unidos, e agora passará um período de recuperação que deve durar até dezembro, quando o lutador espera poder voltar e competir e buscar, quem sabe, a disputa do cinturão da categoria contra o atual campeão americano TJ Dillashaw. Assunção não luta desde outubro de 2014, quando venceu o americano Brian Carey. O pernambucano acumula 7 vitórias seguidas, mas tem aí a imagem do
Rafael, né? Rafael Assunção, olha ele aqui durante o processo de pesagem. E agora vem as imagens que o MMA Fight considera como imagens fortes, mas não são tão fortes assim, não. Olha só. Isso aqui foi a placa, né? Uma placa de titânio que foi inserida no tornozelo do lutador. Não é? Tem mais imagens aqui por um outro ângulo. Não é? Nada que a gente não possa publicar. Né? Parece até um robô, né? Parece um robô. Pois é, tá aí então a situação do UFC sendo destacada aqui no Canal Esportes. Vamos dar sequência ao programa. Ontem o técnico Dunga realizou a convocação do Brasil para amistosos na preparação, visando, claro, a sequência de competições oficiais, como as eliminatórias da Copa do Mundo e também, quem sabe, até as Olimpíadas no próximo ano aqui no Brasil. Ele anunciou algumas surpresas, entre as novidades, alguns jogadores que atuam aqui no Brasil, mas que pela primeira vez vão vestir a camisa da seleção brasileira. Vamos ver. Goleiro Alisson, do Internacional, o lateral esquerdo Douglas Santos, do Atlético Mineiro, e o meia Lucas Lima, do Santos Futebol Clube. A gente está abrindo o leque de observações, independente aonde o jogador jogue ou não, para dar oportunidade. O jogador tem a sua grande oportunidade, a grande verdade, que é o campo. Então, dentro do campo vai ser dada a oportunidade para os jogadores que estão se destacando, e eles vão confirmar para nós, né, se vão continuar conosco na seleção ou não. 11 jogadores que foram à Copa América do Chile não foram relacionados pelo técnico Dunga. Dentre eles, o zagueiro Thiago Silva, o meia Felipe Coutinho e os atacantes Robinho e Diego Tardelli. Nós demos oportunidade para alguns jogadores na Copa América, nós vimos o rendimento desses jogadores, anotamos e colocamos no banco de dados. Agora a gente está dando oportunidade para outros jogadores, né, para a gente coletar mais dados para depois nós tomarmos uma decisão. Mesmo estando doente, com cachumba e também cumprindo suspensão nos 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, no mês de outubro, diante do Chile e da Venezuela, o atacante Neymar foi convocado pelo técnico Dunga. O Neymar vai ficar 2 semanas parada, então nós vamos ver se até o dia do primeiro jogo contra a Costa Rica ele tem plenas condições de jogar. Ausente no sorteio para as eliminatórias da Copa do Mundo, que foi realizado na Rússia, foi perguntado na entrevista coletiva ao presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, se ele tem medo de viajar acompanhando a delegação brasileira nos amistosos nos Estados Unidos. Eu posso ir em qualquer lugar do mundo, não tem nada que impeça a minha ida. E eu estou avaliando, no momento exato eu decido. A apresentação dos jogadores da seleção brasileira para os 2 amistosos nos Estados Unidos vai ocorrer no dia 30 de agosto. E já estão definidos os locais para os 2 primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, quando foram realizados aqui no país. Contra a Venezuela, no mês de outubro, será no estádio Castelão, em Fortaleza. E contra a seleção do Peru, no mês de novembro, o jogo vai ser realizado no estádio da Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Direto aqui do Rio de Janeiro. Pois é, então essa é a situação aí que o Cícero Melo trouxe, ele que é repórter da ESPN, só para poder abrilhantar esse material que ele acabou destacando aqui para nós. Nós temos a lista dos convocados já do técnico Dunga, né, a lista completa do treinador da seleção brasileira, e nós vamos, claro, divulgar essa lista já aqui baseados nas manchetes, né? Estamos baseando aqui já nas manchetes da Gazeta, que tem 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. Vamos colocar na tela então a manchete que fala da convocação do técnico Dunga. Olha aí, Dunga chama Kaká, Lucas e Hulk. Tem aqui a matéria na íntegra dos convocados, vou passar a lista aqui dos convocados para vocês, né? Jefferson do Botafogo, os goleiros Marcelo Groi do Grêmio, que atuou ontem, foi muito bem na vitória sobre o Atlético Mineiro, e o Alisson do Internacional, são os goleiros. Os zagueiros Davi Luiz do PSG, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão e Gabriel Paulista do Arsenal. Os laterais Daniel Alves do Barcelona, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Danilo do Real Madrid e Douglas Santos do Atlético Mineiro. Os volantes Luiz Gustavo do Wolfsburg da Alemanha, Fernandinho do Manchester City da Inglaterra, Elias do Corinthians e Ramires do Chelsea. Os meias Oscar do Chelsea, Firmino do Liverpool, Roberto Firmino, alagoano, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos, Kaká do Orlando City dos Estados Unidos e o Douglas Costa do Bayern de Munique.
E os atacantes Neymar, do Barcelona, Lucas, do PSG e o Hulk, do Zenit da Rússia, são os convocados pelo técnico Dunga. O Lucas Lima, revelação do Santos, falou dessa convocação, a primeira dele, tendo a oportunidade de vestir a camisa amarelinha do Brasil. Vamos ver. Para a seleção brasileira, acho que todo jogador sonha isso. Acho que é o principal objetivo de todos. Pelo menos o meu esse ano, quando eu fui tendo a sequência, mostrando meu futebol, sempre foi esse. E fico muito feliz por ser convocado. É um momento grandioso da minha carreira, acho que o momento mais feliz. Sei que tenho muito a provar ainda no Santos, então é manter um bom rendimento no Santos, para as coisas acontecerem naturalmente. No WhatsApp bombou. Tá ligado? Geral, mano. Mas todo mundo me desejou boa sorte e que eu possa estar fazendo o meu melhor na seleção, o que eu venho fazendo no Santos. Pois é, Lucas Lima que vem fazendo um grande campeonato brasileiro, uma convocação justa, na minha opinião. Acho que faltou nessa seleção ainda, eu ainda convocaria o Thiago Silva para o setor de defesa. É claro que o Dunga está fazendo algumas avaliações, mas eu ainda convocaria o Thiago Silva para essa zaga do Brasil e também deixaria o Felipe Coutinho, que participou da Copa América com a camisa da nossa seleção. Apenas as únicas mudanças que eu faria na relação. Nos demais, não. Acho que até o Hulk, na condição de estar voltando à seleção brasileira, ele até merece uma nova oportunidade, porque viveu um momento muito delicado na última Copa do Mundo, quando vestiu a camisa do Brasil. Mas quem está de volta, e talvez uma das maiores surpresas desta convocação do técnico Dunga, é o experiente Kaká. 33 anos, convocado em uma liga onde não se tem o costume de levar muitos jogadores para as seleções. Por quê? Porque nos Estados Unidos, hoje, a maioria de atletas que atuam justamente pelos clubes de lá já encerraram praticamente o seu ciclo no futebol europeu. Então, o Brasil vai de encontro, vai na contramão dessa condição que hoje é estabelecida para o futebol e vai buscar o brasileiro Kaká, que hoje defende o Orlando City. O jogador falou a respeito desta convocação e desse retorno à seleção brasileira. O papel do Orlando é fundamental, porque é o clube onde eu estou jogando, é o clube onde eu estou demonstrando que eu tenho condições de estar de volta à seleção brasileira, de ajudar nesse momento que a seleção está passando. Então, eu sempre falei que eu tinha que estar pronto, preparado. O Dunga me conhece há muito tempo, o staff da seleção brasileira me conhece há bastante tempo. E no momento que eles achassem que eu encaixasse nesse quebra-cabeça deles, eu estaria de volta. Tinha que cumprir o meu papel, que era estar bem, e realmente estou pronto. Bom, agradeço realmente essa confiança dele e espero que eu possa dar essa contribuição, realmente, dentro e fora do campo. Acho que dentro de campo, com a questão técnica, tática, experiência que eu tenho, posso ajudar dentro do campo e fora, já com toda essa experiência, maturidade, transmitir aí bons valores para essa nova geração que está chegando, esses novos jogadores que estão vindo aí para a seleção. Então, realmente, acredito que eu possa dar uma mão nesse momento para a seleção. Passa que é um momento importantíssimo para a seleção, são 2 amistosos antes das eliminatórias. Eliminatórias é uma competição muito difícil, muito legal de disputar. Vamos aí brigar por uma vaga para a Copa da Rússia. E realmente não é fácil. Acredito que eu possa ajudar a seleção nesse curto prazo e o curto prazo vai determinar o quanto eu posso ajudar no médio e longo prazo. Então, vamos pensar realmente nesses 2 amistosos agora, procurar aproveitar essas oportunidades, estar bem fisicamente, estar bem tecnicamente pronto, preparado para dar sequência, pelo menos até o final do ano, outubro e novembro, que tem já jogos das eliminatórias que vão ser fundamentais. Pois é, o Kaká falando desse seu retorno à seleção brasileira, que é um jogador que pode contribuir com sua experiência, se bem que não é de se esperar muita coisa a respeito desse assunto, né, em termos de produção de um jogador de 33 anos e que já não atua em grandes centros do futebol mundial. Está em um país que começa a engatinhar, tratar o futebol de uma maneira mais profissional que é os Estados Unidos, mas que ainda não pode ser considerado um dos grandes centros do futebol mundial. O goleiro Alisson do Internacional foi convocado também, falou com a imprensa a respeito desse assunto, mas por falar em Inter, um treinador já foi anunciado, vai assumir o comando da equipe para a sequência do brasileiro. E é uma cara conhecida, formado nas categorias de base do clube, o Argel Fuchs, que foi o zagueiro Argel, que já jogou em grandes clubes do futebol brasileiro e que defendia o Figueirense, acabou sendo escolhido. Vamos ver.
Gel estava dirigindo o Figueirense e assinou contrato até dezembro de 2016. Ele deve se apresentar nesta sexta-feira e já pode comandar o time no final de semana. O Internacional vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. Outra novidade no time colorado é a convocação do goleiro Alisson para a seleção brasileira. Alisson tem 22 anos e foi chamado pela primeira vez. Desde 1998, o Inter não tem um goleiro convocado para a seleção há 17 anos. A má notícia é que ele desfalca o Inter no Campeonato Brasileiro por 3 rodadas. Fico muito honrado de receber essa confiança do técnico Dunga. Já trabalhei com ele aqui no Inter, então ele me conhece bem. Fico muito feliz de voltar a trabalhar com ele, sendo ele a pessoa que me lançou aqui para jogar, né? Eu estreiei com ele dentro do Inter. Então, e trabalhar com o Tafarel, né? Uma inspiração, acho, para todo goleiro aí, todo jovem. E todo goleiro que viu ele jogar tem ele ou teve como espelho. Pois é, né? Tá aí então o Alisson falando dessa sua convocação, a primeira para a seleção brasileira. Não deve ser titular nesses amistosos. O Jefferson do Botafogo é que tem mais cancha, que deve ser mantido entre os titulares. O Brasil erra no fim, né? Tá acontecendo a Copa América de basquete, mas a seleção não foi bem não, perdeu para a Argentina. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui. Brasil erra no fim, cai para a Argentina e tem Canadá na semi da Copa América. Meninas buscam reação espetacular após intervalo e tomam a frente. Mas 2 falhas de Tainá e participações revitalizam hermanas. E precipitações, desculpa, do Brasil, né? Acabaram revitalizando as hermanas, que ficaram em primeiro do grupo. Já classificadas para as semifinais da Copa América, a seleção brasileira feminina de basquete ficou muito perto de uma vitória sensacional sobre a Argentina na noite de ontem, em Edmonton, já na madrugada de sexta-feira aqui no Brasil. Mais 2 erros no fim mudaram o panorama e selaram um triunfo de 73-69 para as argentinas, obtido pelo arquirrival sul-americano. A partida definiu a liderança do Grupo B e deixou o time na 2ª colocação. Tá, imagens do confronto. Adversário do Brasil na luta pela vaga na semifinal será o forte Canadá. Primeiras colocadas no Grupo A. As anfitriões arrasaram Cuba mais cedo por 92-43. Olha só, que goleada foi essa, meu amigo. 92-43. E mantiveram 100% de aproveitamento. Cubanas e argentinas se encontram na outra semi. Desculpa, os 2 embates acontecem no sábado, com os vencedores fazendo a decisão no domingo, mesmo dia da disputa pelo 3º lugar. Então tá aí, o Brasil vai jogar contra o Canadá, enquanto a Argentina pega essa moleza, né, que é a Cuba, que acabou sendo derrotada pelas meninas de Canadá no basquete nessa Copa América por 92-43. E depois de mais uma convocação do técnico Dunga, quem falou, uma das poucas vezes, inclusive, que eu vi, tá certo, falando sobre o assunto a respeito de possibilidades de comandar a seleção brasileira, é o Pepe Guardiola, citado por alguns, inclusive da crônica esportiva aqui no país, como um grande nome para ser o técnico da seleção brasileira. Tem, inclusive, o respaldo de alguns profissionais de imprensa, seu nome sendo defendido, né, inclusive por tese para ser o comandante da seleção brasileira. Pepe Guardiola falou, uma das poucas vezes que vi, a primeira, vou ser bem sincero, a respeito desse assunto. E ele disse que o Brasil tem que ser comandado por brasileiros. Vamos ver. Brasil tiene que ser entrenado por una persona brasileña, conoce el fútbol brasileño y creo que es lo mejor. Dani Alves me quiere mucho y yo le quiero mucho a él. Por tanto, eso que, pero Brasil tiene y tendrá muy buenos entrenadores. Nunca hablé con ninguno de la Federación Brasileña ni con cualquier representante de la Nación Brasileña, nada. Con Dani hemos hablado de millones de cosas, millones. Com 4 anos dá muito para falar. Pois é, né? Então rechaçou a possibilidade, né? E disse que não teve nenhum tipo de conversa. Porque foi ventilado isso aqui no Brasil, dizendo que teria já acontecido conversa a respeito desse assunto. Nada disso aconteceu.
Antes de chamarmos intervalo, vamos trazer o desembarque do Vasco. Foi confuso ontem no Rio de Janeiro, depois de mais uma derrota da equipe na primeira divisão do futebol nacional. A derrota para o Santos por 1-0 no meio de semana foi o suficiente para os torcedores, mais uma vez, promoverem o protesto na descida, no retorno do Vasco ao Rio de Janeiro. Até cusparada teve. Mostra as imagens, Fábio. Vamos ver essas imagens aí. Deixa o áudio aberto e vamos mostrar as imagens. Está aí a imagem do Celso Rotti, técnico do Vasco. Olha a confusão que foi a chegada do Vasco. E aí o Riascos, na hora que subia no ônibus, se desentendeu com o torcedor, disse o que é e depois voltou para a tapa. Que situação do Vasco, meu Deus do céu. Que situação, né? Na hora da cusparada, você viu aqui. Pode trazer, Fábio, para cá. Pode trazer, tá certo? Então foi o que aconteceu, né? Com esse desembarque do Vasco da Gama. Que situação é essa do Vasco, né, gente? Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco você vai trazer... Você vai trazer? Não, quem vai trazer sou eu, né? Nós vamos acompanhar os gols da Sul-Americana. Tivemos muitos jogos ontem. Vamos mostrar também os gols da Série A do Brasileiro, as notícias do CRB, do CSA, do Cururipe, do Asa, equipes que jogam pelo Campeonato Brasileiro. O caso CSA que vai se planejando aí para 2016. Tudo isso você vai acompanhar logo após o intervalo. Continue conosco, voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Glúten, ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Vamos trazer de cara os gols da Sul-Americana. Ainda é uma fase pré-grupos que está sendo disputada. Confrontos entre equipes do mesmo país para poder buscar uma condição de entrar na fase seguinte, que aí sim é considerada a primeira fase de fato de direito da Sul-Americana, que é a fase de grupos. Vamos dar uma olhada então na partida que nós vamos abrir aqui no Canal Esportes, esse giro pela Sul-Americana, Leão de Huánuco e Emelec, jogo que foi realizado ontem. Vamos acompanhar. Partida que foi realizada na casa do Leão. É o Leão de Huánuco. Você acompanhando os detalhes aqui no Canal Esportes, o primeiro gol da partida. Esse que você está acompanhando aí. Primeiro gol do Emelec. Aliás, é o segundo gol do Emelec, né? Esse, né? É o segundo gol do Emelec. 2-0.
Esse é o segundo gol do Emelec. Você está acompanhando aqui nesta Sul-Americana no Canal Esportes. Mais uma vez o lance do segundo gol. A partida terminou 3-0 para o Emelec na casa do adversário, né? Esse daí, pelo menos, foi um dos gols dessa partida que você pôde acompanhar os detalhes aqui no Canal Esportes, né, desse duelo entre o Leão de Huánuco contra o Emelec. Fase de grupos ainda da competição, um jogo que nós estamos aqui destacando para você, né? Tem mais gols aí dessa partida, Fábio? Do Leão de Huánuco, não, né? Tá. Não, beleza, tranquilo. Vamos então trazer aqui na sequência, nós tivemos o confronto seguinte também, realizado pela Copa Sul-Americana ontem, que foi na partida foi o Juventude, não é isso, do Uruguai. Deixa eu buscar aqui esse jogo aqui para que a gente possa atualizar o nosso telespectador também, né? Vamos lá, colocar então aí na sequência. Juventude do Uruguai, né? Botar esse gol aí para você, primeiro gol de fã, contra o Real Potosí, não é isso? Vamos colocar aqui. Primeiro gol, nessa cobrança de falta. Foi 4-1 essa partida. No segundo tempo veio o segundo gol também, do Juventude. Alejandro Reyes. O terceiro, Matias Mirabarre. Passa em profundidade pelo meio. O quarto gol saiu dessa jogada através de um cruzamento, mais uma vez o Mirabarre fazendo o gol, na entrada da pequena área. Toda a comemoração dos jogadores do Juventude, do Uruguai. Aí o pênalti para o Potosí. E terminou assim 4-1 para o Juventude, jogando em casa, pequeno público, você pode acompanhar aqui no Canal Esportes, né, essa vitória do Juventude por 4-1. O Nacional do Uruguai jogou, não é isso? É o Nacional do Uruguai ou o Nacional do Paraguai? É o Nacional do Paraguai, que jogou contra o Concepción, né? Jogou contra o Concepción. Esse jogo foi realizado também ontem, né? A partida que terminou por 2-1, né? O resultado de 2-1, e nós vamos colocar na tela agora para você como foi esse jogo. Vamos ver. O Nacional venceu pelo placar de 2-1, primeiro gol da partida, jogada pelo lado esquerdo. Passe em profundidade, a entrada em diagonal do atacante e o toque quase que na marca do pênalti, 1-0 para o Nacional do Paraguai. O gol de empate. Não, é verdade, esse é o gol de empate do Concepción, tá? É o gol de empate do Concepción. Aliás, o gol de empate do Paraguai, do Nacional do Paraguai. Concepción fez 1-0. Esse é o gol do Nacional. Isso aí. Gol de empate do Nacional. E aí a virada no segundo tempo do Nacional. Esse belo gol, chute na saída do goleiro, toque preciso para fazer o Nacional do Paraguai 2-1 em cima do Concepción. Não é? Na sequência, nós vamos aqui falar da partida entre Zamora e LDU, equipes que têm também uma tradição em participação em Libertadores, né? Participam em Libertadores. Então, o Zamora jogou contra a LDU, o duelo terminou empatado e você vai ver os gols a partir de agora aqui no Canal Esportes. Vamos ver. Olha aí, o primeiro gol do Zamora, cruzamento do lado direito e a conclusão quase que na marca do pênalti, né? Zamora 1-0. Toque preciso ali na saída dele, na antecipação ao zagueiro. E o gol de empate da LDU saiu depois dessa falha aí na saída do goleiro. O oportunismo do atacante que foi para a disputa e foi mais esperto, né? O goleiro saiu perdidaço na bola. Lance da defesa, não era nem para ele estar ali. Lance da defesa. Final aí, LDU 1, Zamora também 1.
Lembrando que todos esses jogos nós teremos os confrontos da volta, né? Todas essas partidas ainda são apenas os jogos de ida da primeira fase da competição. Que jogo é esse, Fábio? Pronto, o Aurora jogou contra o Sport Luquenho e nós vamos, a partir de agora, mostrar como foi esse jogo para você. Vamos ver. Sport Luquenho contra o Aurora. O resultado foi 2-1 para o Luquenho. O esportivo, tanto faz isso aí. O Luquenho fez esse gol aí. Olha que gol confuso aí, repara só. Primeiro gol do Luquenho. Aliás, o Aurora que fez esse primeiro gol, né? A falha ali. Pois é. Olha só. A falha aí. O Aurora fez o gol de empate no segundo tempo. Só falha, né, rapaz? A gente olha esses gols do futebol sul-americano. Vou dizer uma coisa pra você, sinceramente. Mas o Luquenho, jogando fora de casa, fez o segundo gol. Olha aí. Teve o lance de pênalti. Vamos ver se foi pênalti mesmo? Olha o carrinho. Pênalti. O bracinho direito ali na bola. Na cobrança está aí o gol marcado, 2-1 para o Luquenho em cima do Aurora. Primeira partida entre as equipes também na competição. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, falando de Águilas Douradas, jogando contra União, o quê? Aqui não deu para ver, Fábio. União Comércio, né? Isso, vamos ver então como foi esse jogo. 2-0 foi o resultado da partida. O Águilas Douradas fez o primeiro gol. Depois desse arremesso manual, a falha da defesa e o toque ali quase que na marca do... Foi na marca do pênalti, né? O chute, né? Olha só. 1-0 para o Águilas. Gosta muito de replay essa turma aí. E o segundo gol, estamos mostrando aí os gols da Sul-Americana, né, nas partidas que marcam o início da competição. E esse belo gol aí, né, de fora da área, que definiu o placar final: Águilas Douradas 2, União Comércio 0. Vamos ter os duelos da volta, né, das equipes previsto para a próxima semana e nós vamos destacar tudo isso aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos trazer tudo mesmo para você a respeito dessa sequência de jogos da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo jogou contra o Palmeiras, conquistou a vitória e está na final da competição. Vamos ver como foi, trazendo os melhores momentos desse jogo com imagens da ESPN. O Flamengo chegando para a esquerda, olha só o Viseu, tocou na saída do goleiro Daniel e a bola acaba saindo para a linha de fundo. O Flamengo precisando. Olha o Thiago Santos, chegou, o Flamengo pintou, gol na trave! Tá aí para a esquerda o Marquinhos. É o Flamengo atacando, o Wesley na marcação, conseguiu o cruzamento, Marquinhos pintou para fora essa bola. 0 para o Palmeiras, 0 também para o Flamengo. No Palmeiras, se a bola passou. Cafu passou na bola, bateu. Gol! É do Flamengo! E lá vem o Flamengo, olha só o cruzamento, foi ali do Matheus Sávio, a bola passou com perigo, quase que o Felipe Viseu consegue completar pro gol, mas foi por muito pouco, né? Que passe, que bolão, olha o Flamengo, chegou, pintou, Viseu, bateu, gol!
Pois é, tá aí então. O Flamengo superou o Palmeiras por 2-0 e vai decidir a final. Eu disse o São Paulo, desculpa, viu, gente? Vai decidir contra o Fluminense. É Flamengo e Fluminense a decisão, tá certo, do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Uma competição que foi organizada e está sendo organizada pela CBF e que está tendo aí um belo retorno aí com essas jovens promessas que começam a se apresentar para suas equipes. O Flamengo joga contra o Fluminense, a partida vai ser realizada, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Vamos ver quando é que vai ser o próximo jogo aí do Flamengo. Deixa eu ver aqui, Flamengo e Fluminense. O resultado levou o Flamengo aos 12 pontos, um atrás do Fluminense no Grupo E. Na última rodada, na próxima quarta-feira, na Gávea, às 15 horas, haverá o Fla-Flu decisivo com transmissão da ESPN. O primeiro colocado da chave avança a final contra o primeiro colocado da chave do Grupo F, no momento liderado pelo Cruzeiro. Então, é a decisão do grupo essa, viu? Para ver quem vai ser o campeão. Então, Flamengo e Fluminense fazem o último jogo da chave na próxima quarta-feira, às 3 da tarde, na Gávea. Vamos mostrar então os gols da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos ontem, né, rapaz? Mais uma rodada da competição, o Campeonato Brasileiro aí em andamento. E a Série A do Campeonato Brasileiro teve 3 partidas que acabaram encerrando mais uma rodada da competição. Rodada que foi iniciada na terça-feira, rodada de número 18, e que teve esses jogos aí que acabaram encerrando, os 3. Começando com a partida do Atlético Mineiro, né, rapaz? Quem diria, o Atlético Mineiro vivendo uma grande fase no Campeonato Brasileiro e pegou um Grêmio embalado pela goleada na última rodada dos 5-0 em cima do Internacional. O time do Roger, né, rapaz, ex-jogador do próprio Grêmio, lateral, né, o Roger, zagueiro, venceu. Vamos dar uma olhada então nos gols desse jogo, vamos acompanhar. Primeiro gol da partida marcado aos 41 minutos do primeiro tempo, depois dessa falha aí da defesa do ataque, né, uma falha de ataque do Atlético Mineiro, a troca de passos, olha só como o Grêmio está jogando certinho. Saiu todo mundo tocando passe, uma jogada muito bonita, da defesa para o ataque. E o Douglas, aos 41 minutos, fez o primeiro gol. Você viu, Fábio Novaes, que jogada? De pé em pé. Pois é, muito bonito o gol. Pois é, de pé em pé. Muito legal o gol do Grêmio. 1-0, Douglas, o buchudinho. E o segundo gol saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Lance legal, o Luan recebeu o passe e tocou ali na saída do goleiro Vitor. Resultado que fechou aí essa vitória do Grêmio. Veja mais uma vez o lance do segundo gol do Grêmio. O lance que definiu a partida final, Grêmio 2, Atlético Mineiro 0. O jogo foi no Mineirão, viu, gente? Pois é, foi no Mineirão. Brincadeira, né? Vamos dar sequência aqui no Canal Esporte, trazendo mais gols da Série A. Vamos falar de Joinville e Cruzeiro. Joinville jogando em casa, respirando, querendo sair da zona de rebaixamento. Venceu o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, que já, olha, balança no comando técnico da Raposa. Vamos ver os gols. Primeiro gol da partida marcado por ele, o interminável Marcelinho Paraíba, cobrando falta. Segundo gol, Bruno Aguiar, aos 27 minutos do primeiro tempo. O gol do Marcelinho Paraíba foi aos 14 do primeiro tempo. Bruno Aguiar fez 2-0 aos 27. E no segundo tempo, Mariano Trípode fez esse terceiro gol no minuto 27 do segundo tempo. Final, Joinville 3, Cruzeiro 0. E para fechar os gols dessa 18ª rodada da Série A do Brasileiro, né, dos jogos realizados ontem, a Ponte Preta jogou contra o Avaí. Jogo em casa, foi no Moisés Lucarelli, em Campinas. Estádio que muito aconchegante, já tive a oportunidade de trabalhar e sei que o estádio de Campinas fica lotado, o Moisés Lucarelli, quando a Ponte Preta está bem. E a equipe conquistou um grande resultado. Posicionar aqui só a questão dos gols, para que a gente possa chamar esses gols para você, telespectador da TV Mar Canal 25, que acompanha todas as manhãs o Canal Esportes, tá certo? É só para dar o tempo de poder trazer os gols, vamos colocar na tela então para você. Vamos lá. Na lateral esquerda, o lance, cruzamento feito, e aí a cabeçada, que originou o primeiro gol da Ponte. Ponte 1-0. Gol marcado por Borges.
aos 15 minutos do segundo tempo. Também no segundo tempo, Felipe Azevedo com esse chutaço de fora da área. Aos 28, fechou o placar. 2-0 para a Ponte Preta em cima do Avaí. A classificação de momento da Série A do Brasileiro, depois do encerramento dessa 18ª rodada da competição, ficou assim. Vamos colocar na tela, então, essa classificação da Série A do Brasileiro, para você em casa ter a condição de poder acompanhar de como ficou essa classificação atualizada. Vamos ver. O Corinthians, líder, 37 pontos. Em segundo, o Atlético Mineiro com 36. Em terceiro, o Grêmio com 33. Em quarto, o São Paulo, 31. Em quinto, o Fluminense com 30. O Sport é o sexto com 30 pontos. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 29. Em oitavo, o Palmeiras com 28. Em nono, a Chapecoense com 25. A Ponte Preta vem em décimo com 25 pontos. Em 11º, o Internacional com 24. O Flamengo é o 12º com 23, em 13º o Santos com 23 pontos, em 14º o Cruzeiro com 21, o Figueirense é o 15º com 20, em 16º o Avaí também com 20 pontos. A zona de rebaixamento, hoje tem o Vasco, último colocado com 13 pontos, em 19º o Curitiba com 15, em 18º o Goiás com 16, em 17º o Joinville também 16 pontos. Para a gente fechar o Canal Esportes de hoje, vamos trazer as manchetes da Gazeta, 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. E a Gazeta traz como destaque na manhã desta sexta-feira essa manchete aqui. Vamos ver. Asa encara o América pela Série C, né? Hoje, 14 de agosto, sexta-feira. Alvinegro faz segunda partida seguida fora de casa e espera arrancar pontos em Natal. Após demissão do uruguaio Diego Aguirre, o Internacional acertou com o treinador Agel Fux, que estava no Figueirense. Repercutimos já essa matéria aqui no Canal Esportes. Com 43 anos, Rivaldo anuncia nova aposentadoria e se despede do futebol amanhã em jogo contra o Luverdense pela Série B. Seleção de vôlei chega ao Brasil. Aliás, chega no dia 17 aqui em Maceió. São as manchetes da Gazeta que você está acompanhando aqui no Canal Esportes. Né? Tem mais notícias aqui. Tenório se reúne com o presidente do Palmeiras. Isso é no CSA, né? O CSA aí dando sequência ao planejamento, né? Que tem aí o presidente Rafael Tenório, que vai se reunir com dirigentes do Palmeiras. CRB perde meia Danilo Bueno contra o Criciúma. O jogador foi vetado, né, pelo departamento médico. CRB que fez treino ontem no estádio Repelé. O Wellington Saci deve ser o substituto do Danilo Bueno no meio campo. Dunga chama Kaká e Lucas e Hulk para a seleção. São Paulo desiste de Valdívia. Valdívia deve se transferir para o futebol da Arábia Saudita após o não do São Paulo. Destino deve ser mesmo a Arábia. Del Nero não confirma a ida amistoso nos Estados Unidos. Árbitros afirmam que jogos não atrasaram com o protesto do final de semana. E Anderson Silva admite doping e pega 1 ano de suspensão. Essas são as manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos, nas bancas. Faça a sua assinatura, receba em casa, né? Esse conteúdo que a Gazeta está sempre aqui sendo divulgada por nós de terça, quando a Gazeta circula, obviamente, de terça a sexta, né? Nesse caso, né? Vamos dar uma olhada nos próximos jogos desta Série A do Campeonato Brasileiro, jogos deste final de semana. Vamos ver então, colocar na tela. Vamos lá. O Vasco joga contra o Curitiba amanhã às 6h30 da noite. Atlético Paranaense e Santos. O Vasco joga em São Januário, né? O Atlético Paranaense joga contra o Santos no mesmo horário. E o São Paulo enfrenta o Goiás também amanhã, só que às 9 da noite. No domingo, às 11h, o Palmeiras joga em São Paulo contra o Flamengo. Fluminense e Figueirense às 4 da tarde. Cruzeiro e Internacional também às 4 da tarde. Avaí e Corinthians no mesmo horário. Sport e Ponte Preta também às 4 da tarde. E os jogos que fecham essa 19ª rodada da Série A é o Grêmio contra o Joinville, 6h30 da noite, na Arena do Grêmio, no domingo. E a Chapecoense contra o Atlético Mineiro fazem também o jogo de encerramento dessa rodada de número 19 da Série A do Campeonato Brasileiro, prevista para este final de semana. E que a gente pode também aqui nesse finalzinho do Canal Esportes trazer
essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, até porque a segunda divisão do futebol nacional já tem rodada nesta sexta-feira, então nós vamos trazer esses jogos para você, né? Para você que está acompanhando aqui o canal Esportes, nós vamos colocar os detalhes dessas competições e, consequentemente, a Série B do Campeonato Brasileiro interessa muito para nós pelo fato de termos o CRB como representante do nosso estado e que enfrenta amanhã à noite a equipe do Criciúma. Amanhã à noite não, desculpa, amanhã à tarde, né? No sábado à tarde, às 4h30. O CRB jogou tanto sábado à noite que todos nós estamos pensando ainda que o CRB vai jogar no sábado à noite contra o Criciúma. Não é. O jogo está marcado para as 4h30 da tarde. Então nós vamos dar uma olhada nos jogos, inicialmente os jogos desta sexta-feira, dessa 19ª rodada da Série B do Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha então, vamos ver. Tá aí, Vitória e Santa Cruz jogam às 7 da noite nesta sexta-feira. Paraná e Sampaio Correia. Atlético Goianiense e Bahia, às 9h30 da noite. Amanhã o Náutico joga contra o Bragantino às 4h30. O América Mineiro joga contra o Botafogo. Paysandu e Oeste, ABC e Boa Esporte, CRB e Criciúma. E os jogos que fecham, na verdade, essa rodada da Série B, Macaé e Ceará às 9 da noite, Mojimirim e Luverdense também às 9 da noite amanhã. São jogos que encerram esta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem sua classificação de momento. O Vitória, líder, né? Olha só o Vitória aí do Fábio Novaes. O Vitória líder com 34 pontos, o América Mineiro vem em segundo com 34, em terceiro o Botafogo com 33, o Bahia é o quarto com 32 pontos. Futebol baiano em festa, né? As duas equipes no grupo de classificação para a Série A do Brasileiro no ano que vem. Sampaio Correia é o quinto com 31, em sexto Náutico com 29, em sétimo Santa Cruz com 28, em oitavo Paysandu com 27, em nono Criciúma com 27, em décimo Bragantino com 25, em 11º Oeste com 24, em 12º Macaé com 24, em 13º CRB com 22, em 14º Atlético Goianiense com 22 pontos, em 15º Paraná com 20, Luverdense está na 16ª colocação com 20 pontos. E a zona de rebaixamento, o Boa Esporte, 17º com 19 pontos, em 18º o ABC com 17, em 19º o Mojimirim com 15 e o 20º é o Ceará, lanterna da competição com apenas 1 ponto, aliás, 1 ponto não, gente, desculpa, 11 pontos conquistados até aqui nesta primeira divisão, aliás, nessa segunda divisão do futebol nacional, né? Um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Na próxima segunda-feira estaremos de volta fazendo um balanço geral do que aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D, né, com os nossos representantes. E eu quero deixar aqui meu forte abraço para você, te desejar um ótimo final de semana para você que é fã de esportes. Um grande abraço e até segunda. A gente se vê. Tchau, tchau.